Bom, vamos lá, o nosso Quinta Pauta começando, né? Hoje temos aqui a nossa querida doutora Adriana Matos, também temos aqui o doutor Marcos Taguchi e o nosso querido médico veterinário Eduardo Filete. E claro, né, a gente vai trazer aqui esse assunto da CPI que avança na mira do STF. Olha, tem nome de ministro na parada aí, mas antes, deixa eu trazer aqui uma informação que ficou faltando, porque é uma informação muito importante, e diga-se de passagem, de um deputado aqui da nossa Baixada Santista, né? A proposta de emenda à Constituição PEC, que propõe mudanças na forma de cálculo do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, alcançou o número mínimo de assinaturas necessário para iniciar sua tramitação na Câmara dos Deputados. O texto recebeu 224 apoios de parlamentares, superando com folga os 171 necessários, exigido aí pelo regimento da Casa. Um dos destaques desse avanço foi a adesão do deputado Paulo Alexandre Barbosa, que confirmou publicamente seu apoio à proposta e ajudou a consolidar o número necessário para o início do processo legislativo. A PEC tem como objetivo alterar critérios constitucionais ligados à cobrança do IPVA, tema que afeta diretamente milhões de proprietários de veículos em todo o país, e também a arrecadação dos estados, já que o imposto é de competência estadual e representa uma das principais fontes de receita para investimentos em área como infraestrutura, saúde e segurança pública. Com a fase de assinaturas concluída, o texto segue agora para a instalação de uma comissão especial responsável por analisar o mérito da proposta. Nessa etapa, os deputados poderão apresentar emendas, promover audiências públicas e debater os impactos fiscais, sociais e econômicos da mudança. Eduardo Filete, algo que a gente estava esperando faz um tempo, né? Porque cá entre nós, o IPVA é injusto, né, Filete? Fala a verdade. Só essas bitributações, tributações que tem no Brasil, né? Você pagar IPVA, uma coisa meio você compra um carro... IPVA, pedágio, taxa, né? Taxa. Você compra um carro, por exemplo, vamos chutar aí, R$100.000, né? Você paga 4%, 4 mil por ano. Você fica 10 anos com o carro, você pagou 40 mil, pô. Né? E você paga pedágio e tal. Agora, quando você paga pedágio, cara, e tem uma estrada mais ou menos boa, ainda é legal, né? No estado de São Paulo, a maioria que cobra pedágio são estradas boas, né? Mas é uma bitributação, porque você já paga IPVA. Mas quando você pega estradas ruins aí para esse Brasil enorme, gigante, e ainda paga pedágio, né? E você paga IPVA para andar em rua esburacada, tal, é muito complicado, né? Por exemplo, um morador vicentino, um morador paragandense, paga o IPVA, né, tal, e você tem aquela saída de São Vicente ali, que é meio interseccionada ali com a estrada, para imigrantes, tal, que não tem segurança nenhuma, né? Você tem um monte de craqueiros ali, por que não faz uma praça e fecha e dá para a comunidade toma conta? Então, isso é anos, a gente sabe que são inúmeros problemas, né, tal, mas também, como a Adriana falou, a corrupção em excesso, falta dinheiro dos nossos impostos para a gente ter uma condição de vida melhor, né? Hoje você tem que pôr filho em colégio particular, você tem que ter plano de saúde, enfim, né? Muitas pessoas que circulam muito carro blindado, então é uma questão ruim. Então, o Brasil se tornou o país dos impostos. Então, você paga imposto no alimento, você paga imposto na televisão, você paga imposto da luz, aí não pode aumentar a luz, que está numa área boa, mas aumenta o imposto. Então, o governo, principalmente o governo que tem muita vocação, entre aspas, né? Desculpa, social, né? Como a Adriana falou também, né? O próprio doutor, é um governo que dá muito assistencialismo. É legal, o assistente precisa. Tem muita gente na miserabilidade, né? Então tem que ajudar. Mas aqui só entra, né? Vem um secretário de Estado americano e falou: o plano do Brasil é ruim, porque eram 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões e tal. O plano bom é aquele que a pessoa entra e sai. Você capacita a pessoa, como você mesmo mostrou no seu programa agora, inteligentemente, o pessoal falando de capacitação, de curso, de melhoria. O cara fala, você fica 2 anos no Bolsa Família, beleza. A tua cidade foi alagada, a tua cidade não tem emprego, beleza, você continua. Agora o cara está numa cidade igual ao Santos, São Vicente, Guarujá, você vai se capacitar, mas não, você vai se capacitar. Se você não arruma um emprego, é outra coisa. Mas você vai ter que fazer o curso. Como no Canadá, o cara ganha 600 euros e 80 euros por curso. Ele tem que fazer no mínimo 2 cursos. Vai fazer corte de costura, vai fazer jardinagem e tal. Aqui não, o cara ganha e não precisa trabalhar.
Aí a Adriana falou, o cara faz um biquinho de pedreiro, faz um banheirinho meia boca lá, um banheirinho meia boca numa área popular lá, milzinho. Tem um carrinho de pastel no fim de semana sem pagar registro, mais duzentinho. E ele ganha mais 1.200, bolsa gás, bolsa não sei o quê, ele vai vivendo. Para quem que vai trabalhar, né? Tá certo. Ô, doutora Adriana, essa proposta aqui do deputado Paulo Alexandre Barbosa, ela vai melhorar no quê? Por exemplo, a pessoa que suou lá para ter um carrinho um pouquinho mais antigo, ela não ter essa paulada aí de IPVA, porque, na verdade, o carro vai ficando velho, mas o IPVA vai tendo acréscimo, né? Então, nunca vai pagar menos pelo valor do carro. Você acha que isso vem ajudar? Porque qualquer saída que o governo vê, qualquer brecha, vamos dizer assim, parece que a prioridade é tacar imposto na turma, né? Então, você acha que isso aí é um breque necessário? Porque muitas vezes o carro hoje vamos dizer assim, é algo de um gênero, né, de primeira necessidade, porque muita gente depende do carro o trabalho mesmo, né? Como é que você analisa isso? Gostou da ideia? Lógico, né, Santiago? Porque quando eu vou trocar de carro, eu sempre penso, primeira coisa, quanto é o seguro do carro? Aí eu ligo para minha corretora, quanto é o seguro desse carro? E a segunda coisa é IPVA. Porque às vezes você quer comprar um carro melhor, né, com um pouco mais de conforto, mas quando você viu que você vai gastar de seguro de IPVA, não, vou ficar com um carro mais simples, porque eu sou burra ficar dando dinheiro para o governo desse jeito, né? Então, assim, eu sempre penso nessas duas questões. Agora, essa proposta, ela vai... A PEC é do Kim Kataguiri, né? O Alexandre Barbosa está dando incentivo e tudo mais, mas foi o Kim Kataguiri. O que eu pesquisei é que ele vai procurar o Hugo Mota para já mandar essa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, para o Hugo Mota mandar já para a CCJ. Né? E quem votar contra isso é inimigo do povo, do cidadão brasileiro, porque o carro já é caríssimo, né? Eles querem reduzir assim para 1% IPVA sobre peso do carro, como é feito nos Estados Unidos ou no exterior. Né? Então, e aí teria um impacto de menos 38 bilhões de reais de arrecadação. E nessa PEC ele está dando sugestões para que não seja sentido esse impacto. Aí eu vou ler aqui porque eu acho importante. O que ele pede aqui? Ele fala para cortar 50% de emendas parlamentares que são discricionárias, não aquelas obrigatórias, as que são facultativas, vai. Limite para gasto com publicidade, deixar só para os casos sérios, saúde, segurança, né? Ele pede fim dos supersalários, supersalários e penduricalhos, tanto que vai ser votado agora no STF, acho que está parado, né? Foi quem parou a suspensão dos penduricalhos dos servidores públicos, né? E mais algumas compensações aí, diminuir gastos do governo para poder compensar essa falta de arrecadação de 38 bilhões. Então, a proposta, quando vem com números, ela vem bem estudada, né? Porque você não vai pagar e aí vai diminuir IPVA e a população vai pagar do outro lado. Não, ele está pedindo para cortar. Gasto público, supersalários, e essa Sudan e Sudene, né, que é a Superintendência do Governo Federal Brasileiro, para reduzir os custos dessas autarquias, dessas superintendências, né, que é uma lá da Amazônia, a questão do desenvolvimento do Nordeste. O que ele está pedindo? Desincha toda essa estrutura pública, que essa perda de 38 bilhões de arrecadação não vai ser sentida pelo governo, né? E aí ele fez isso. Então, eu achei o projeto muito importante, porque ele está com número, ele está com conta. Como é que eu vou compensar? Pô, você tem que dar um alívio para a população brasileira e incentivar, porque essa molecada hoje, geração, não sei como fala geração Z, eles não querem saber de comprar carro, gastar dinheiro com carro, e não querem saber desses meninos de 30 anos, as meninas, e não querem saber de ficar comprando, financiando nada. Eles andam de Uber, eles querem viajar, preferem pagar aluguel, porque eles já se ligaram, eles já caíram a ficha deles, não compensa. Então, a minha geração que financiou carro, eles não se colocam numa roubada dessa de financiamento, com esses juros altíssimos, enfim. E a gente não está aqui para julgar ninguém. Essa moçada já faz mais conta de custo de vida. Né? Então, eu achei, dar parabéns aí para a proposta, principalmente, não só por aliviar o lado do cidadão, mas principalmente por trazer números de compensação da falta de arrecadação, porque aí mostra que é um trabalho sério.
Perfeito. Ô, doutor Taguchi, mais notícias assim a gente gostaria de ver, né? Essa que é a grande verdade, porque a gente vê notícias ao contrário, ou seja, olha, vai ter imposto a partir de agora e tal coisa, como o senhor mesmo estava falando, né? Nas heranças, o que tem brecha tem imposto. Agora parece que essa aqui, opa, para aí, gente, vamos ajudar o povo também, né? Porque é o povo que põe a gente aqui dentro. Né? Vamos dar uma aliviada no bolso da turma. Você acha que essa moda vai pegar? É necessário pegar? Porque o povo está sem dinheiro, né, Taguchi? Vale lembrar que quando uma pessoa compra um carro zero no Brasil, quase a metade do valor do carro é imposto. Aí o IPVA não é calculado sobre o valor do carro, é calculado sobre o valor do carro mais o imposto pago. E aí segue. Então é imposto sobre imposto. A gente não tem segurança para andar na rua, é rua esburacada, são uma estrada mal feita, que na curva, em vez dela ser reta, plana ou inclinada para dentro, é inclinada para fora, tendendo o veículo a se perder na curva, e uma série de problemas que nós temos rodoviários. Então, nós somos achacados de todo modo. Esse projeto é salutar, mas eu estou muito mais preocupado com um projeto que também já foi pré-aprovado, e eu não estou vendo ninguém falar, de volta das vistorias veiculares para carros com mais de 5 anos. Isso vai gerar custos, sobretudo para os mais pobres, porque a pessoa classe média alta para cima, antes de 5 anos ela pega um carro novo. Agora, eu não estou nem preocupado com quem tem carro por diversão, carro mais antigo por diversão, preparado, nem os colecionadores. Mas aquela pessoa mais simples, que tem um Fiat Uno, um Gol quadrado para levar a mãe na consulta médica, para trabalhar com entrega, um carro desses, por mais que ela conserve, ele não vai, no teste de poluição, ele não vai estar poluindo igual quando ele era 0 quilômetro. As peças sofrem desgaste. Nosso próprio combustível mudou a composição. Esse atual governo mandou aumentar de 27,5% para 30% de álcool. Com a composição diferente, a queima interna do combustível já muda, há os desgastes. Às vezes o carro está em ordem, mas ele vai ter que pagar uma taxa para uma vistoria, vai ser reprovado, vai ter problemas, vai ficar inviabilizado de ter aquele carro, muitas vezes usa o carro para trabalhar. Então, eu estou mais preocupado com esse projeto de volta das vistorias, sobretudo essa questão de medir poluição em carro mais antigo, vai prejudicar as pessoas mais pobres que têm um carrinho, do que propriamente esse projeto aí que ninguém sabe se é de verdade ou se é para se autopromover, porque as eleições se avizinham. É salutar, eu quero aqui parabenizar o nosso deputado Paulo Alexandre por ter assinado, mas quero aproveitar o espaço aqui do programa para convocar não só o Paulo, mas os demais deputados da região para se posicionar contra esse projeto já pré-aprovado de volta de vistoria veicular para carro com mais de 5 anos. Isso vai prejudicar só as pessoas mais pobres. Então, é isso que eu quero aproveitar para o espaço aqui para colocar. Bem lembrado, doutor, porque é importante a gente sempre estar relembrando dessas pautas, porque o intuito justamente dessa redução do IPVA é para ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. Então, esse que o senhor falou vai ajudar também. Mas uma questão até de se fazer uma vistoria no carro, até melhor elaborada, né? Para até fazer uma previsão de desgaste, enfim, para poder, aí sim, ter a questão de equilíbrio com o meio ambiente. Bom, vamos trazer aqui o nosso Quinta Pauta. O Quinta Pauta, quer dizer, já está acontecendo, né? Mas é o assunto do Quinta Pauta, essa CPI do crime organizado, porque chamou a atenção o que aconteceu ontem, né? E a gente vai trazer aqui justamente nomes de pessoas blindadas já caíram na CPI? Como assim? Olha, a CPI do crime organizado instalada no Senado Federal deu ontem um passo decisivo que elevou a temperatura em Brasília e já colocou instituições centrais da República no centro das investigações do Banco Master. O colegiado aprovou uma série de convites e convocações que alcançam ministros do Supremo Tribunal Federal, o comando do Banco Central, integrantes do governo Lula, ex-ministros da gestão do Bolsonaro e dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, além de autorizar a quebra de sigilos de empresas ligadas ao ministro Dias Toffoli. Convites atingem STF, Banco Central e o governo Lula. Entre os convites aprovados, que são aqueles que não obrigam o comparecimento, estão nomes de peso do Judiciário e do Executivo. São eles: Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal; Alexandre de Moraes, ministro do STF;
Viviane Barsi de Moraes, advogada e esposa de Alexandre de Moraes, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Alberto Simonetti, que é o presidente da OAB. Mesmo sem caráter obrigatório, os convites sinalizam a intenção da CPI de ouvir a elite do poder institucional brasileiro sobre possíveis conexões entre agentes públicos, sistema financeiro e organizações investigadas. Convocações recaem sobre o ex-presidente do Banco Central e ministros da época do Bolsonaro também. Paralelamente, os senadores aprovaram convocações formais que obrigam o comparecimento de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do Bolsonaro, João Roma, ex-ministro da Cidadania, também no governo Bolsonaro, e Ronaldo Vieira Bento, ex-ministro da Cidadania. Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, também foi convocado. O foco é esclarecer decisões, fluxos financeiros e eventuais omissões durante a gestão anterior, especialmente no contexto da movimentação suspeita envolvendo instituições financeiras, além da quebra de sigilos do Banco Master. Quebra de sigilo que atinge empresa ligada a Dias Toffoli. O ponto mais sensível da sessão foi a aprovação de uma forma consensual do requerimento que autoriza a quebra de sigilos bancários, fiscal, telefônico, telemático da Meredith Participações. É uma empresa pela qual o ministro Dias Toffoli recebeu pagamentos de um fundo ligado ao Banco Master. A medida foi aprovada após o governo não conseguir formar maioria para barrá-la. O pedido de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB, determina que o COAF forneça relatórios de inteligência financeira e uma análise completa das movimentações da empresa, incluindo contas bancárias, investimento de bens, declarações de imposto de renda total, rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas, registros e duração de ligações telefônicas. Na justificativa, o senador afirmou que o objetivo é desmantelar uma complexa rede de influência e lavagem de capitais que orbita em torno do Banco Master e de suas conexões com agentes públicos de cúpula. Doutora Adriana, você esperava um resultado desse? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Porque até então todos nós... lá vem mais uma fornada de pizza. Ou você acha que isso ainda pode se transformar numa grande fornada de pizza, doutora? Sinceramente, eu acho que ainda pode se transformar numa grande fornada de pizza. Esse é o que eu acho. Porém, como eu falei aqui desde o começo, está pipocando por todos os lados corrupção nessa república. E aí, para abrir os olhos do povo. As revelações do Vorcaro são escandalosas, né? Nós vimos aí, eu vejo fontes fidedignas, emissoras de TV sérias falando que tem muito conteúdo no celular do Vorcaro, né? Conteúdo explícito, vamos dizer assim, né? Que era um meio de ter todos aqueles na mão dele, das festas, grandes festas e tudo mais. E, como eu falei aqui da outra vez, é como se nós aqui do Cidade de Debates falássemos assim, olha, vamos criar um banquinho nosso, amiguinhos, vamos fazer um banco, a gente bota a título aí no mercado a 140 do CDI, a gente não tem dinheiro para pagar, mas aí a gente coloca essa notícia do mercado, todo mundo investe aqui, eu tenho um poder de influência política, porque eu sou do alto escalão do governo, e aí vai entrando dinheiro a 140%, aí nós vamos pegando dinheiro de caixa de previdência de caixas de previdências municipais, estaduais, enfim, públicas, vamos enchendo de dinheiro aqui, e aí a gente vai pagando conforme vai entrando, como se fosse uma pirâmide, infinita ali, né? Só que esse tipo de coisa não se sustenta. E outra coisa, tem FGC, 250 mil, 140% de rendimento do CDI, todo mundo sabe que é investimento de risco, né? E um monte de coisas a mais ali. Né, contratos milionários, escandalosos, de contratos de advocacia, vultosos que a advocacia nunca viu na vida. Né? Então, essa questão do Banco Master, ela é isso que parece, né? Assim, fantasiando aqui, é isso que parece. Todo mundo se juntou para criar um banco, um sistema para ganhar dinheiro, né? Com um aval aí de um poder de influência, vamos falar assim. E aí, o que eu estranhei é o Banco Master entrar aí nessa CPI do crime organizado, porque ele era
para até estranho, eu falei, nossa, Banco Master na CPI do crime organizado, tá estranho, porque não é para ver o dinheiro da facção, como entra, como sai, como é lavado, né? Como eles estão entrando aí nas bets, nas criptos. Ano passado teve um advogado que ano passado retrasado faleceu na frente ali perto do fórum no Rio de Janeiro, ele trabalhava com cripto, né? E ele foi executado. Então você vê que as facções criminosas estão assim no mundo digital, né? Que dependendo do que você tem da cripto, ela não é rastreável, né? Então, essa CPI do crime organizado era focado nessa questão das facções, né? Só que aí, pelo que eu estudei, eles não conseguem abrir uma CPI do Banco Master, que eu penso que seria uma questão mais correta para essa investigação. E como a gente está em ano de eleição, eles deram um jeito de levar aí a questão do Banco Master para a CPI do crime organizado. Não que eu não pense que seja uma associação criminosa, crime organizado, lavagem de dinheiro, mas a gente está falando de facção, né? Porém, do outro lado, foi a maneira que deu para abrir essa caixa de Pandora, que eu não sei se vai abrir essa caixa de Pandora de verdade, né? Foi uma maneira de arrastar para os holofotes até que consiga abrir uma CPI. E como a gente tem uma questão assim de quase um narco-estado aqui, que o crime organizado ele está dentro da medicina, do direito, né? Das empresas, falam muito de postos de combustíveis e tudo mais, lá na Faria Lima, né? Porque isso precisa esquentar esse dinheiro, tornar esse dinheiro um dinheiro bom, um dinheiro legítimo, né? Então, o que eu escuto muito, né, de profissionais aí da área de segurança, os profissionais especializados, é que o PCC ele não ganha tanto dinheiro mais com a droga, mas sim com a questão mais empresarial. E é ali que está acontecendo a coisa. Então, trazer essa questão do Banco Master, o ministro sendo convidado, não obrigado a ir, a esposa do ministro, e aí tem uns que é obrigatório o comparecimento e tudo mais, e a gente está no ano de eleição, pelo que eu ouvi falar, tem 4 meses de trabalho aí até as eleições, então eles também estão usando isso como palco para ter créditos, porque, como eu já falei aqui, político só pensa em voto, que o voto que dá o poder e, consequentemente, o dinheiro. Mas, se for para abrir o olho da população, né, vale, porque está todo mundo vendo esses escândalos horrorosos. Eu espero que as pessoas acordem para a vida e votem na direita aí, quem vier, para sair dessa falta de vergonha na cara que o país está passando, que essas autoridades não têm mais vergonha na cara. É isso aí, olha. Escritório de advocacia, 130 milhões, aí entrou com uma ação para defender caso de pequenas causas, de GCRI, ainda perdeu a ação. Um escritório em Brasília que tem 3 advogados, a dona e os 2 filhos, com um contrato de 129 milhões, né? Todo mundo perdeu a vergonha na cara. Aí você vê ministro andando de jatinho na Covercar, aí você vê ministro recebendo dinheiro de uma empresa que também participava desse Banco Master, né? Era um fundo do Banco Master mandando dinheiro para esse ministro, que era ligado àquele resort, que depois foi desligado, não é mais? Então, você vê tanto escândalo, não sei, aí daqui a pouco fala, não, a facção criminosa X era dona do Banco Master, vamos falar assim, né? Seria uma surpresa. E aí daí nós estaremos falando da CPI do crime organizado. Mas ali eles embrulharam lá uma coisa na outra e nós não sabemos se dentro do banco e todas as conjecturas aí tem alguma facção envolvida. Que no meu achismo eu não sou criminalista, mas você vê assim, se você for julgar na letra da lei, que a gente fala esses líteres, né, a letrinha da lei ali, sem tirar nem pôr, tem uma associação criminosa ali, porque estava todo mundo sabendo o que está acontecendo. Aí você vê ex-ministros do STF, hoje ministro de pasta de Estado, era consultor, né? É escandaloso. Mas o que acontece? Como nós somos um país que não somos politizados, eu digo por mim mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, que esqueci esse sistema do país para poder fazer o meu, porque senão você vive revoltado aqui, né? Então, como as pessoas não são politizadas,
não aprende na escola. Até teve um tempo atrás que queriam criar lá naquele colégio abandonado do centro uma escola legislativa para a gente aprender. Não tem uma disciplina. Até eu sempre falei isso, o Romário fala isso, a doutora Luciana Faria já falou aqui no programa também, que nós aqui no ensino médio, no colegial, que as crianças, os adolescentes teriam que aprender um pouco de direito, pelo menos assim, noções da Constituição, para que eles saibam os direitos dele, os deveres dele, qual é o dever da República para com o cidadão, é uma coisa muito importante, porque nós teríamos adolescentes que entram na faculdade já tendo essa noção cívica do país, e nós não temos isso. E até o Romário já falou isso lá no Congresso, sobre inserir esse estudo, porque quando você estuda direito, um pouquinho do direito constitucional, tem umas noçõezinhas, você não fica tão alienado. Porque do que nosso país é feito? É de alienação. A pessoa não tem conhecimento, quase metade do país recebendo o benefício do governo, e eu não estou falando que eu sou contra benefício social. Benefício social é necessário, que nem aquela música que fala que cada um nasce com uma bênção. Então, somos cidadãos brasileiros, temos que ser ajudados, mas você, né, que nem aqui na prefeitura, uma escola de 4 meses e meio ensinando a pessoa a pescar. Isso é maravilhoso, que teve aqui André, né, o nome da pessoa. André Falck. Responsável, isso é maravilhoso, a pessoa aprender por conta própria, a se virar, ganhar seu próprio dinheiro. Mas do jeito que o sistema está hoje, não tem incentivo. Então, nós temos uma população alienada, aí vem com esse slogan pai dos pobres, mas essa população alienada, lá no Nordeste, o preço da comida é o mesmo que aqui, viu? A moradia é mais barata, muita coisa mais barata, mas eles estão pagando o mesmo preço que a gente, que minha amiga voltou do Nordeste agora lá. Está o mesmo preço da comida. Né? Sempre falando aqui do preço do café e tudo mais. Então, quando você vê esse dinheiro, a bancarrota, saindo assim, ó, enganando todo mundo. Quem tinha até 250 mil pegou o dinheiro. Como é que vai ficar a Caixa da Previdência? Eu acho que foi uma prefeitura do Vale do Ribeira, que eu falei aqui, que investiu não sei quantos milhões lá no Banco Master. Como é que vai ficar essas pessoas para se aposentar? Quero o dinheiro da Previdência da aposentadoria das pessoas. Ninguém está preso. Eu falei aqui no programa, quando o Vorcaro foi preso, eu falei, eu quero ver, até falei para o meu namorado, eu falei assim, quero ver quanto tempo ele vai ficar preso. Quanto tempo? Ele ficou 11 dias preso, acho que está de tornozeleira eletrônica agora, do domiciliar. Gente, isso foi um escândalo. Quantas pessoas foram lesadas? O Brasil não é sério, não é um país sério, não pelo povo e pela estrutura física do país, mas pelos políticos que estão lá em cima. O Brasil não é um país sério, o cara está solto. Perfeito. O FGC está lá lesado, com déficit, porque nunca se teve, só para finalizar, nunca teve um rombo tão grande que o FGC teve que cobrir. Então, é assim que nós estamos. E do jeito da carruagem, eu acho que pode dar em pizza, mas abre o povo. Sempre tem um lado positivo, vai abrir o olho da população. Não podemos esquecer que estamos num ano eleitoral, né, doutora? E mais ainda, uma questão muito importante essa, viu, Taguchi? E Filete também, a nossa audiência, porque eles, vamos dizer, deram um rebolation ali para colocar essa CPI no Banco Master, porque a CPI do Banco Master, que estourou de assinaturas para poder começar, ela foi embarreirada pelo presidente do Senado, né, e também o presidente da Câmara. Então, o Davi Alcolumbre e o Mota, eles pisaram na bola com a população, porque eles falaram, não, temos aqui umas 20 comissões para pôr na frente, né, umas CPIs. Né? Então, essa aí vai ficar para depois da eleição, se for. Né? Então, quer dizer, não é nem questão de eleição, é questão de transparência. Então, os deputados foram muito espertos, né? E no caso os senadores também, de colocarem essa investigação do Banco Master dentro da questão do INSS. E estão conseguindo, porque já pegaram veia também do INSS no Banco Master. E teve uma votação ontem mesmo que o governo perdeu. E aqui a gente está vendo o quê? Um panorama muito diferente. De repente é uma novidade, né? Que a gente ainda não sabe, para acabar em pizza, mas a gente está vendo um panorama aqui muito diferente, porque já foi citado Paulo Guedes, o Rui Costa, do governo Lula, Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Então a gente está vendo que parece que existe mesmo uma questão de trazer isso à tona. Agora fica a pergunta aqui, Taguchi, será que isso aí não é uma forma de... Porque nós estamos falando de ministros do STF que estão sendo acusados, né? Para depor numa CPI, é porque você está sendo acusado, ou pelo menos é suspeito.
Essa que é a questão. Será que não é uma forma desses ministros, ou então esse pessoal mais blindado, chegar para o Vorcar e falar, olha, agora é você que vai ter que pôr a cara e sentar em cima disso? Será que é isso ou não? É arriscado, porque se eles falam isso, se estão descobrindo tantas coisas no celular do Vorcar, imagina o que ele tem de documento, o que ele tem de prova. Mas antes de adentrar nesse assunto, rapidamente, eu quero me reportar ao assunto anterior, porque eu acho que houve um mal-entendido. Quando eu falei do projeto sobre vistorias para carro com mais de 5 anos, eu falei contra esse projeto, porque vai prejudicar a população mais pobre por uma série de razões técnicas que não cabe discorrer aqui. E pelo seu comentário, Santiago, você acho que eu não me expressei bem e você entendeu que eu estava elogiando o projeto. Não adianta os políticos darem não entendi. É que eu fiquei preocupado com o meio ambiente, porque o carro, quando fica mais velho, como o senhor mesmo disse, ele polui mais, né? Então, quer dizer, a minha preocupação é só o meio ambiente. Mas as pessoas vão acabar tendo que jogar esses carros no lixo, porque o valor para adequá-los a poluir como quando novos, muitas vezes fica inviável. E muitas vezes é uma poluição que não vai prejudicar tanto como outras coisas que funcionam no país que poluem mais, como usina termoelétrica a carvão e outras coisas. Mas, rapidamente, não adianta dar com uma mão, diminuir o IPVA e tirar com outra, instalar essas vistorias, que eles vão ter que pagar taxas, muitos carros não vão conseguir ser aprovados. Às vezes o cara tem um carrinho só para levar a mãe no hospital, fazer compras, vai ter que perder o carro, porque para adequar para a vistoria fica inviável. Então, peço aos deputados federais da região que se posicionem contra a instituição dessa nova vistoria. Não adianta dar com uma mão e tirar com outra, diminuir o IPVA, mas os carros mais velhos ficarem inviáveis. Mas voltando ao assunto da nova pauta aqui, temos um ano de eleição, sabemos que toda a CPMI ou CPI que abrem, os participantes, os deputados e eventualmente senadores que participam, eles recebem um dinheiro a mais, então isso também há um interesse em abrir, mas esse é o menor dos problemas. Sabemos que é um jogo político, eles vão querer, veja que estão chamando até ex-ministros do governo anterior, é um jogo, e hoje a gente vê que está uma lambança, estão todos envolvidos. Eu vejo a Polícia Federal, eu fico imaginando internamente a Polícia Federal, tem aqueles policiais federais que obedecem ordens ilegais, que cometem absurdos, e tem aqueles que estão tentando de alguma maneira investigar. Vale lembrar que, recentemente, servidores da Receita receberam a Polícia Federal em suas casas, foram intimidados, estão tendo que usar tornozeleira eletrônica, inclusive uma servidora de Guarujá, por ter absolutamente cumprido com a sua função, que é fiscalizar essa questão da Receita. A Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei. Na prática, a gente sabe que não é isso que acontece, mas ali estão todos enrolados, todos no mesmo barco. Eu acredito, sinceramente, que não vai ter consequência para nenhum deles. Infelizmente, nosso país está de uma forma que os poucos que tentaram, de alguma maneira, se insurgir, foram ou presos ou calados de alguma maneira, e as coisas vão caminhando. O cidadão médio que trabalha e paga imposto é praticamente um escravo sem correntes, porque o dinheiro entra e já tem que pagar conta, sobrevivência, não sobra para a pessoa fazer um passeio um pouco maior ou fazer um investimento, e esse pessoal com cada vez mais mordomia, fundos de pensão das principais empresas sendo aplicados nesses bancos furados e os responsáveis que aplicaram recebendo o seu por fora, e as coisas vão passando, acontece um escândalo aqui, outro ali, e fica por isso mesmo. Daqui a pouco vem um escândalo novo e as pessoas esquecem do anterior, e eu não vejo, sinceramente, perspectiva de uma melhora. Isso teria que vir vale lembrar que tanto quem está na política como quem está no judiciário não veio de outro planeta, veio do próprio povo. É raro alguém que se enfia nesse tipo de atividade com aquele ideal de melhorar o país. O ideal é melhorar o próprio bolso. Então, infelizmente, eu acho muito difícil. Muita gente que critica, às vezes, se tivesse uma oportunidade de estar lá, talvez estivesse fazendo igual. Há uma certa hipocrisia também. Então, assim, eu não sou
não que eu seja pessimista, eu sou até bem otimista, até pela profissão que eu exerço, se eu continuo sendo advogado, é porque eu sou um otimista, porque a gente mata um leão por dia, para usar uma frase batida. Houve até um magistrado, certa vez, que falou para mim, uma conversa particular, nossa, você é persistente, porque ele sabe quanto é difícil. Então, eu sou um otimista, mas em relação a essa questão política, eu sou realista. Eu tenho certeza que essas pessoas vão sair impunes. Não se vê quando o próprio Poder Judiciário está imiscuído com o Legislativo e o Executivo, e as coisas vão... cada vez o escândalo é maior, cada vez mais pessoas envolvidas, é óbvio que não vai acontecer nada, eles vão se proteger. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos. Não vejo, tecnicamente, nem por questões outras, uma luz no final do túnel. A luz no final do túnel para a política brasileira é um trem vindo de encontro para atropelar mais ainda. É assim que eu vejo com realismo. Perfeito. Bom, quero agradecer à TV Serra do Mar por ainda estar transmitindo o programa, né, o nosso Quinta Pauta. Estamos falando sobre essa CPI que está avançando na mira do STF. Mas antes disso, deixa eu responder aqui o nosso querido... Tem comentário aqui, viu, Taguchi, do nosso assunto, que deu um outro debate paralelo, que eu estava falando justamente sobre os carros velhos que poluem. Mas aí, no caso, tem aqui o nosso querido Paulo Sebitiansky. Ele fala, querido amigo Santiago, desculpe discordar de você, mas meu Fiat é velho e não polui nada, porque a manutenção dele está religiosamente em dia. Então você é o exemplo, você é o cara certo. Eu digo o seguinte, o carro quando é velho e começa a fumaçar, e a manutenção vai ficando ali de lado, né? Essa que é a questão. A minha única preocupação foi o meio ambiente, porque foi muito bem lembrado o que o Taguchi falou, dessa questão da vistoria, né? Porque, quer dizer, vai tirar o dinheiro, vai tirar o imposto de um lado, mas vai pôr na vistoria. Aí também não adianta, né? 6 por meia dúzia, né? Oi, Taguchi. Tiago, e esse carro do Paulinho, esse carro do Paulinho daqui a 20 anos está valendo mais que um carro zero ainda. Só ele conservar esse 147 aí que vai falar, porque... E o Fiat Uno passa por qualquer enchente, né? Que a gente vê em rede social, um Jeep novo, o Fiat para no meio da enchente, o Fiat Uno tá lá. Não, só para dar uma quebrada, mas pode continuar, Taguchi. Rapidamente, eu sei que a gente não tem muito tempo, isso é um assunto mais técnico que teria que nos aprofundarmos. Muitas vezes o carro mais velho ainda não está fumaçando com aquela fumaça visível, mas ele já está poluindo mais do que especificado de fábrica. E aí, nessa vistoria, ainda que eles exijam a poluição à época que o carro foi construído, um carro mais velho, por melhor que a pessoa cuide, ele não vai, até porque o combustível mudou hoje, de uns anos atrás, ele não vai se adequar à questão, o nível de poluição que exigido pela máquina lá, e a pessoa vai ter que pagar nova taxa para tentar passar de novo. Chega uma hora que vai ficar inviável. Não compensa. As pessoas prejudicadas, aquele que tem um carrinho para trabalhar, para fazer entrega, para ir para o trabalho, levar a mãe numa consulta, um carrinho mais velho, ele não está poluindo exageradamente, mas já não vai passar na vistoria. Essa que é a minha preocupação. Não eu também sou a favor do meio ambiente, mas a gente não pode ser hipócrita. Existem muitas outras coisas no país que poluem muito mais do que os carrinhos mais velhos das pessoas. Então, eu peço aos deputados aqui pela terceira vez, deputados da região, sejam contra essa nova implantação de vistoria. Isso vai prejudicar a sociedade como um todo. Perfeito. Ô, Eduardo Filetti, gostaria de escutar o seu comentário sobre essa questão aqui, o nosso assunto do Quinta Pauta, né? Essa CPI que avança. A gente já fez aqui umas suposições, né? Também trouxemos aí a seriedade, que até agora, pelo menos o senador Alessandro Vieira está trazendo. Eu falei desde o começo, olha, pegaram um relator aí que é casca dura, hein? Dito e feito, o cara está aprontando um monte. É uma oportunidade essa, Filetti? Por exemplo, se você tem o seu nome no escândalo, você não vai querer que falem mal de você. Já até falamos isso aqui. Será que é uma oportunidade para o Alexandre de Moraes e a esposa, o Dias Toffoli, provarem que eles não têm nada a ver com isso?
Olha, Santiago, a gente já foi muito bem falado pelos nossos comentaristas, até se alongaram nesse comentário, né? Para não ficar cansativo, tem que ver a questão das pessoas que tem, né? Esse senador talvez seja um senador que tem uma ficha limpa, tal, né? Mas tem muitos senadores, como a gente sabe, que tem um pouquinho, né, de uma ficha, aquela fichazinha meio, para a gente ser bem bonzinho, aquela fichazinha meio manchada, né? Aquele papel meio velho, manchado. E aí, esses processos de senadores estão todos lá no STF, né? E alguns eles estão bem devagarzinho, devagarinho, estão bem devagarzinho, né? E às vezes estão sentados em cima dos processos, às vezes os processos têm até teias de aranha, como a gente sabe de alguns senadores, que acabaram ganhando porque prescreveu, né? Então tem que ter esse entendimento. Vai bater lá, mas tem a sujo aqui, não vou falar o termo, né? Mas tem que ver qual o número de senadores que aprova, porque a gente sabe que tem muitos senadores que tem aquele rabo preso lá, né? Porque tem uma fichazinha meio complicada, tal. E aí eles também chegam leve para que o processo deles fique engatinhando, fique devagar, e para que daqui a uns 10 anos prescreva, né? Então, não sei até quanto o Senado brasileiro, que tem excelentes senadores, tem pessoas de mais alta competência, né? Pessoas de mais alta competência, mas eu não sei até quando o Senado brasileiro consegue manter isso assim de uma maneira como esse senador aí, o nome dele é o Santiago... O Alessandro Vieira. Vamos ter, como o Alessandro Vieira está fazendo, um bom trabalho, está querendo uma austeridade, está querendo fazer. Não sei se ele vai ter quórum, né? Tem quórum lá de uma meia dúzia e tal, mas não sei se muita gente na hora do vamos ver, não, deixa para lá, isso deixa assim mesmo, tal, né? Então, eu entendo que não é uma coisa fácil de prosperar, porque tem muita gente no Senado que tem interesse que os processos pessoais não andem, os processos estão julgados pelo STF, então talvez não seria o momento de atirar a primeira pedra lá. Que tem algumas irregularidades, a gente sabe que tem, né? Mas será que isso vai prosperar? Eu acredito que nesse Brasil maravilhoso, que não tem corrupção, nesse Brasil honesto, não prospere. Tá certo, Filete. Bom, lembrando que a nossa enquete está correndo aqui também, né? E você, claro, ainda pode deixar o seu voto, né, de finalzinho, que nós vamos pedir aqui as considerações finais dos nossos convidados. E a gente está fazendo essa pergunta aqui. Se a eleição fosse hoje, quem venceria o segundo turno em 2026? Lula, Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro ou outro candidato? Então, vai lá que dá tempo ainda de você participar. Enquanto isso, doutora Adriana, suas considerações finais aqui, seu último comentário, fica à vontade. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo nesse programa, né? E o que eu quero dizer é assim, olha, para você que está assistindo, continue trabalhando, sendo honesto, que por mais que se houver impunidade em todos esses escândalos, pelo menos o lado positivo serviu para abrir os olhos de muita gente. E, na verdade, a gente só consegue mudar toda essa canalice da corrupção com o nosso voto. Então, que ainda que eles saiam impune, que isso nos sirva de lição para que nós possamos votar direito. A esquerda não está fazendo um bom trabalho. Eu gostaria de falar assim, nossa, o Lula me surpreendeu, está fazendo um bom trabalho, ou está fazendo um ótimo trabalho, ou está fazendo um trabalho espetacular. Eu gostaria de estar falando isso aqui, mas o governo está fazendo um péssimo trabalho. Então, trabalhe honestamente, não gaste seu dinheiro em tudo, guarde um pouco do seu dinheiro. Se acontecer alguma coisa ruim, você tem oportunidade de sair daqui, Paraguai, Uruguai, lugares perto, lugares que são perto do Brasil, até a poeira baixar. Porque às vezes eu tenho um pessimismo, na verdade é um medo. E mude essa situação no seu voto esse ano. E aí vamos aprender um pouquinho mais de política aqui no programa, porque eu aprendo muito com esse programa, como a gente pode votar para presidente, para deputado federal, para o Senado, para que nós tenhamos no futuro um governo coeso, falando a mesma língua em prol do país. Tá certo. Bom, a nossa enquete dá para pôr aí na tela? É mesmo? Olha aí que novidade. Então vamos ver aqui, colocar a enquete na tela. Tá aqui, ó. Então a pergunta que a gente estava fazendo, se a eleição fosse hoje, quem venceria o segundo turno? Lula, Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro
outro candidato. Lula aparece com 10%, Tarcísio aparece aqui com 19%, Flávio Bolsonaro com 67% e uma terceira via, 5%. Então, em primeiro lugar, Flávio Bolsonaro, segundo Tarcísio, terceiro Lula e quarto lugar, então, ficaria essa terceira via. Doutor Taguchi, suas considerações finais aí, o seu comentário no programa Cidades em Debate. Foi uma satisfação participar mais uma vez do programa. É muito salutar que essas questões venham a público para que as pessoas fiquem cientes. Eu quero deixar uma mensagem de que lembrar as pessoas que o voto, a eleição não é um jogo. Você não tem que votar em quem a pesquisa fala que vai ganhar, achando que se votar em alguém que perdeu, que você perdeu o voto. Não é assim. Cada um de nós tem que votar em quem acha que tem o projeto, as ideias que mais se coadunam com o que a gente pensa. Ou, pelo menos, em quem a gente acha que é o menos pior. Não importa, não é um jogo. Se você votar em alguém e a pessoa não for eleita, não tem problema nenhum, você não perdeu o seu voto. O seu voto foi exercido da mesma maneira que os outros que votaram em quem entrou. A eleição é votar, é escolher quem você quer que te represente. Não é um jogo. Então, não se deixe levar por pesquisas. Vote com a sua consciência, quem você acha que tem propostas e que se alinha com o que você pensa. E cuidado também com essa coisa de que, quando é para presidente, eles só colocam A ou B. De repente, vai aparecer muita gente interessante que, de repente, pode merecer o seu voto. Então, enfim, um abraço a todos, obrigado e até a próxima. Doutor Eduardo Filetti, olha aí os comentários de ambos os lados, isso que é o bacana do programa. A gente tem aqui os nossos telespectadores de direita, de esquerda, de centro, pessoas que estão em dúvida, sejam todos muito bem-vindos. Eduardo Filetti, o seu último comentário, fica à vontade. Queria agradecer o convite, Santiago, fazer o programa com a Adriana, com o Taguchi, meu amigo, e a Adriana também, né, excelentes advogados aí, comentaram muito bem, estão antenados nos assuntos, né. Eu deixar o questionamento final para os mais de direita, mais de esquerdas. O Brasil é um só, né? A gente que não tem emprego assim político, né? Vamos supor, a gente é um ser político, mas a gente tem que votar, como o Taguchi falou, no melhor candidato, né? Eu acho que a polarização é legal, né? Pô, a polarização, o Taguchi tem uma ideia, eu tenho outra, embora as ideias do programa se completaram, né? Eu acho que não teve nenhuma divergência hoje, foi completa, as ideias foram mais ou menos uma batendo com a outra, encaixando, né? Mas se tivesse, não tem problema nenhum, saiu daqui, é todo mundo amigo. Agora, essa radicalização que tem o Brasil, não a polarização sempre existiu. Essa radicalização, Bolsonaro, Lula, direita, esquerda, família, já cansou, gente, já cansou, né? Se a gente tivesse um bom candidato do centro, era melhor, né? Até porque o centro que vai decidir a eleição. Não pensa você que é o Lula que decide, nem o Bolsonaro. Quem vai decidir vai ser o Kassab. O Kassab vai decidir, porque no segundo turno ele pode pôr um candidato lá, Ratinho, o governador lá de... Tarcísio não quer, né? Mas pode ser o Caiado, Ratinho, que é o mais provável, tem o governador do Rio Grande do Sul, mas eu acho que ele deu uma patinada nas enchentes, que tudo bem que foi muito forte, mas faltou manutenção, ali ele deu uma patinada como estadista. Bom governador, mas deu uma patinada. O Caiado é muito radical na defesa da propriedade e tal, é um cara, mas ele é radical de direita, talvez, e eu acho que o Ratinho tem aquele tom mais centro-direita, talvez seja... Se não emplacar, porque talvez seja difícil de emplacar, no segundo turno ele vai decidir. Então não pensa que vai decidir o Bolsonaro, que vai decidir o Lula. Quem vai decidir a eleição é o Kassab, é o centrão, que sempre está onde tem o bombonzinho. Onde tem a caixa de bombom, ele vai para lá. Onde tem o Guaraná, ele vai para lá. E onde falta comida, ele sai fora. Então, para bom entendedor, um pingo é letra. Então o centro decide. O povo vai decidir mais ou menos. Mas se o Centrão for para o segundo turno, não for para o segundo turno, beleza. Se eles não forem para o segundo turno, que é o mais provável se fosse hoje, eles vão decidir a eleição. Aonde eles forem, vai ganhar a eleição. Então, se eles forem para o Bolsonaro, ganha, fosse hoje. Se eles forem para o Lula, ganha, tá bom?
Obrigado, foi uma satisfação participar. Um abraço pro pessoal do YouTube. Um abraço para a TV também, que deixou a gente ficar mais um pouquinho aí no ar. Bacana. Bom, e a você que nos assiste, obrigado pelo carinho. A gente está indo embora. A gente volta amanhã às 11h45 da manhã. Que Deus abençoe. Estamos com Deus, né? E amanhã, então, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.